Olá, galerinha, tudo bem? Meu nome é Aline, sou professora de Biologia. Estou aqui com o objetivo de tentar ajudar você a entender um pouco mais daquele conteúdozinho de Biologia que você está com dúvida, tá? E o vídeo de hoje a gente vai falar sobre a primeira lei de Mendel. Vamos continuar com genética. E quem foi Mendel? Alguém sabe? Mendel foi um monge que durante seus estudos ele trabalhou muito com polinização e hibridação de plantas. Ele percebeu que a biologia podia explicar muitas questões que deixavam lá uma duvidazinha, e aí ele utilizava da biologia para entender um pouco do que estava acontecendo. E uma das coisas que intrigava ele era a questão da hereditariedade, das características que eram passadas de geração para geração. E aí ele decidiu tentar entender um pouco dessa hereditariedade. Só que trabalhar hereditariedade com seres humanos é um pouco complicado, porque o ciclo de vida geralmente é muito longo e talvez ele morresse e não conseguisse a conclusão do estudo dele. Então ele precisava de indivíduos que conseguissem, que tivessem um ciclo de vida um pouco mais curto, se reproduzissem um pouco mais rápido, e com isso ele decidiu trabalhar com plantas. Dentre elas, ele decidiu trabalhar com ervilhas, certo? Por que ervilhas? Primeira coisa, as ervilhas se autofecundam. O que é isso? As flores dessas plantas, elas possuem tanto gametas femininos como masculino, tanto tem lá o grãozinho de pólen, na mesma florzinha que tem lá o gineceu para receber esse grão de pólen. E aí ficaria mais fácil a questão de reprodução para conseguir a pureza desses indivíduos, que a gente vai falar já um pouquinho disso, que também falamos um pouquinho na aula passada, né? Se tiver com dúvida, não entender muito os termos, volta lá na aula e assiste, ok? De introdução à genética. E aí ele percebeu que as ervilhas também tinham características muito distintas e que conseguia diferenciar essas características com facilidade, que era importante também quando ele fosse estudar hereditariedade. Vou colocar aqui um quadrinho que tem algumas das características que ele citou como importante, como a textura das ervilhas, se era lisa, se era rugosa, se as ervilhas eram brancas, se as ervilhas eram amarelas ou verde, o tipo de vagem que cada planta tinha, a posição das flores, o tamanho da planta. Então, várias características ele observou que eram bem distintas, e aí ia ficar fácil dele entender um pouco dessa transmissão de características, tá? Qual é a diferença entre a primeira e a segunda lei de Mendel? Na primeira lei, ele trabalha apenas com uma característica, tá? A gente vai trabalhar um alelo que transmite uma só característica. Na segunda lei, ele trabalha com duas ou mais características diferentes, certo? Outra coisa que Mendel observou também foi que algumas características, elas apareciam em uma geração e outra não. E ele conseguiu identificar, através de seus estudos, que esse aparecimento e desaparecimento de algumas características, ela estava ligada à segregação dos fatores. Como assim? Todos nós carregamos informações genéticas trazidas pelos gametas masculinos e femininos, pelo gameta do pai e da mãe. E essas informações se unem para poder nos dar as características. E algumas dessas características, elas aparecem ou não. Quando a gente produz nossos gametas, também há a separação dessas informações. Quando o indivíduo é puro, ele vai sempre transmitir aquela mesma informação em todos os seus gametas. Mas quando há hibridação, quando há mistura de informações diferentes em um mesmo indivíduo, ele pode transmitir informações diferentes para aquelas características, tá? Então, a segregação dos fatores também foi algo estudado por Mendel. Então, vamos entender um pouco do que foi estudado por Mendel, da primeira lei de Mendel, né? As ervilhas utilizadas por ele foram as ervilhas de cheiro. Já mostrei as características que ele observou, as mais diferentes que ele observou, que ele estudou. E agora a gente vai entender um pouquinho de como ele fez esse estudo, tá? Primeira coisa, ele tentou verificar se
os indivíduos que ele ia trabalhar eram puros. Como assim? Permitiu que essas plantas se autofecundassem algumas vezes para identificar se eles iam dar origem a gerações sempre com as mesmas características, para garantir a pureza das informações. E a gente vai trabalhar aqui com a característica cor da ervilha, ok? Então ele pegou indivíduos verdes e indivíduos de ervilha amarela, tá? Para poder trabalhar. E aí o que ele fez? Essa primeira geração de indivíduos puros a gente chama de geração parental, ou é a geração que vocês vão encontrar muito com a sigla GP, que é a geração parental, mas são os indivíduos puros, né? Então eles têm, sempre que eles formarem seus gametas, eles vão ter as mesmas informações para fornecer. O que Mendel fez? Ele pegou e cruzou os gametas dessas duas plantas puras, tá? Misturou a verde com a amarela para ver no que ia dar. O que aconteceu? Só apareceu ervilha na cor amarela. O que ele identificou? O que ele conseguiu perceber? Que o verde, ele entrava em recesso. Sabe aquele períodozinho do final do ano que você some da escola? A gente não chama de recesso. Aqui ele também disse que a cor que não apareceu, ele tirou um recesso. Por isso a gente chama aquela característica de característica recessiva, aquela que em algumas gerações ela some, certo? Então quem era a característica recessiva? Era a verde. Então, quando a gente vai selecionar a letrinha para representar o alelo daquela característica, a gente sempre vai escolher a cor referente à característica recessiva. A característica recessiva é verde, então a gente vai utilizar a letra V para identificar nosso genótipo. Então, o genótipo da característica verde vai ser Vzinho, vai ser o V pequeno, que determina a recessividade, e do amarelo vai ser o V grande, o Vzão. Então, o amarelo, o genótipo desse amarelo da geração parental vai ser Vzão, Vzão. E do verde, que é o recessivo, vai ser o quê? Vzinho, Vzinho. Quando ele fez o cruzamento dessas plantas puras, ele teve a mistura de quem? Vzão com Vzinho. Por quê? Porque o amarelo só tinha o Vzão para ceder e o verde só tinha o Vzinho para ceder. E quando a gente tem as gerações, elas recebem uma característica de cada um. Então, todas as ervilhas amarelas que foram resultado desse cruzamento proposital tinham qual genótipo? Vzão, Vzinho. Por quê? Porque ele recebeu o Vzão da amarela e o Vzinho do verde. E qual é a característica que aparece? Amarela. As ervilhas iam ser amarelas. Por quê? Porque o amarelo é dominante, tá? Depois disso, o que foi feito? Foi permitido que essas plantas de ervilhas amarelas se autofecundassem, então, para gerar uma segunda geração, tá? Para dar origem a uma segunda geração. E essa segunda geração, ela vai ser formada através da autofecundação de quem? Da primeira geração. E aí o que ele conseguiu obter dessa autofecundação das ervilhas amarelas? Ele obteve tanto ervilhas verdes como ervilhas amarelas. Só que a ervilha verde vinha numa quantidade bem menor. Então, como foi que ele fez esse cruzamento? Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho, porque era uma autofecundação, certo? E como será? Quais os genótipos possíveis nesse cruzamento? Vamos ver. Pode ser que esse indivíduo cedeu o Vzão e ele se juntou com outro Vzão. Nesse caso, qual era o fenótipo? Amarelo. Esse Vzão se uniu com esse Vzinho. Qual o fenótipo? Amarelo também, porque ele é dominante, tá? Esse Vzinho se uniu com esse, pode ter se unido com esse Vzão,
tá? O Vzinho com Vzão, mas a gente coloca sempre o dominante na frente. Qual o fenótipo? Amarelo. E esse Vzinho também pode ter se juntado com o outro Vzinho, que deu origem ao qual fenótipo? Verde. Então, ele identificou que existe uma proporção que geralmente para cada 3 amarelas existe uma verde. Essa proporção é a proporção fenotípica, ou seja, das características que eu consigo identificar. Lembra da outra aula? Então, essa daqui é a proporção fenotípica, certo? E a proporção genotípica do genótipo, o que a gente tem? A gente tem um dominante puro, homozigoto dominante, para 2 heterozigotos, para um homozigoto recessivo. Então, a proporção genotípica dos genótipos, ela é 1 para 2 para 1, certo? Ai, Aline, eu não entendi bem como é essa questão desse cruzamento. Aguarda um minutinho que a gente vai ver de novo. Vou apagar esse quadro e a gente vai fazer outros cruzamentos, ok? Só um pouquinho. Pronto, pessoal, voltamos. Trouxe aqui para vocês alguns exemplos de cruzamentos variados, tá? Pra gente poder treinar. Trouxe 2 formas também, vou mostrar 2 formas de vocês fazerem esse cruzamento. E você quem vai determinar o que você achou mais simples, ok? Eu vou fazer esses cruzamentos aqui da forma que eu tô mais acostumada, que eu acho mais prático, mas depois eu explico outra forma, tá? Nós vamos fazer cruzamentos aqui com indivíduos com genótipos variados. E o que a gente tem que lembrar? O genótipo para característica, ela tem... Nessa situação, estou usando só uma característica, ela tem 2 alelos. Um alelo materno e um alelo paterno. E por que a gente faz essas possibilidades, essas combinações de alelos nesses cruzamentos? É porque na formação dos gametas, por exemplo, o indivíduo homozigoto, ele só tem uma alternativa para aquela característica para poder mandar nos seus gametas. Já quem é heterozigoto não, ele tem 2 alternativas, né? Então, a gente vê todas as possibilidades de combinação, ok? Aqui eu tenho um indivíduo heterozigoto para cruzar com o indivíduo homozigoto, nesse caso recessivo, certo? Então, vamos lá. Quais as possíveis combinações que eu vou ter? Azão, azinho. Azão, azinho. Azinho, azinho e azinho, azinho. E agora vamos falar de proporção genotípica e fenotípica. Não sabe o que é? Volta lá na outra aula e dá uma olhadinha para tirar a dúvida. Nesse caso aqui, vai combinar, certo? A proporção de genótipo e fenótipo. Por quê? Nós temos 2 possibilidades para um mesmo genótipo e outras 2 possibilidades para um outro genótipo. A gente vai ter 2 possibilidades diferentes de genótipo e fica 2 para 2 a proporção genotípica. A proporção fenotípica, nesse caso vai ser a mesma coisa. Por quê? Esses indivíduos, se a gente estiver falando, por exemplo, de albinismo, esses 2 indivíduos vão ser normais e esses 2 vão ser albinos. Então, eu tenho também 2 indivíduos normais e 2 albinos. Nesse caso, a proporção genotípica e fenotípica vai ser igual. Vamos ver em outra situação. Nessa situação, eu tenho 2 homozigotos, sendo que um é dominante e o outro é recessivo. Aline, só tem um resultado. Vamos cruzar mesmo assim, né? Então, vamos lá. Azão, azinho. Azão, azinho. Opa. Esse azão aqui. E esse azão. Azinho. E esse azão, azinho. Então, aqui nesse caso, eu tenho, no caso, se for albinismo, um indivíduo
normal e um indivíduo albino. Só que esse normal, ele é puro, ele é homozigoto. Então, 100% dos indivíduos vão ser heterozigotos e vão ser normais ou albinos? Normais, né? Então, aqui a proporção também se mantém. Se eu fosse falar em percentual, seriam 100% heterozigoto e 100% normal. A probabilidade de nascer um indivíduo com albinismo nessa situação é o quê? 0, ok? A gente vai na próxima aula resolver uns exercícios pra gente entender, pra gente verificar como isso cai em questões, tá? Nessa situação aqui, ó, essa situação vai ser um pouco diferente. Vamos fazer o cruzamento. Azão, azão. Azão, azinho. A Aline deu aqui azinho, azão, mas a gente coloca sempre o dominante na frente. Azão, azinho e azinho, azinho. Aline, eu quero saber qual a proporção genotípica e fenotípica. Vamos lá. Eu tenho um indivíduo homozigoto dominante, tenho 2 indivíduos heterozigotos e um indivíduo homozigoto recessivo. Então, essa seria a proporção genotípica. Mas se eu quiser saber qual a proporção fenotípica, é aquilo que eu posso ver. Eu tenho 3 aqui que seriam normais e apenas um albino, não é? Então, a proporção fenotípica é 3:1, ok? Só para ficar claro. Só mais um cruzamento, rapidinho. E aí a gente vai para outra forma de fazer cruzamento. Aí a linha é cansativa, repetitiva, eu já sei como faz. É melhor você pecar pelo excesso do que pela falta, tá? Vamos fazer mais uma vez assim. Esse aqui é um heterozigoto com um homozigoto dominante. E aqui, azão, azão. Azão, azão. Azão, azinho. E azão, azinho. Qual seria a proporção genotípica? 2:2, porque eu tenho 2 homozigotos dominantes, 2 heterozigotos. Tem algum homozigoto recessivo? Não, parou aí, ok? E qual é a proporção fenotípica? Gente, só vai dar uma coisa. Aqui, se eu estiver falando, por exemplo, de albinismo, que é o que eu estou sempre repetindo, 100% aqui é normal, certo? Então, qual a chance de nascer um indivíduo albino nessa situação aqui? 0, certo? E o que é esse quadro aqui? Esse aqui é o quadro de Punnett. Esse quadro, algumas pessoas gostam de usar ele para fazer o cruzamento. Como é que funciona? Primeiro a gente vai ver qual é o cruzamento que eu vou fazer. Vamos fazer um cruzamento duplo heterozigoto. Azão, azinho com azão, azinho. Como é que eu uso esse quadro? Vou pegar o genótipo de 1, tá? Qual é aqui? É um azão e um azinho. Então, vou colocar aqui. Azão, azinho. O segundo genótipo, qual é? Azão, azinho. Azão, azinho. E o que é que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o cruzamento. Como é que faz esse cruzamento? Eu vou pegar essas informações que eu tenho aqui e juntar com a que eu tenho aqui, tá? Nesse quadrinho aqui, qual é o genótipo que vai aparecer? Azão com quem? Azão. Certo? E aqui, qual é? Azão com quem? Com azinho. Aqui vai dar o quê? Azão, azinho. E aqui, azinho, azinho. Se prestar atenção, é o mesmo cruzamento e o resultado. Deu um homozigoto dominante, 2 heterozigotos
e um homozigoto recessivo. Então, gente, deu no mesmo, certo? Então, tá aí, são alguns exemplos. Vocês vão fazer da forma que vocês acharem melhor, que acharem mais fácil, tá? Espero que vocês tenham gostado, que tenha clareado aí as ideias de vocês. Qualquer coisa, qualquer dúvida, coloca aí nos comentários, tá? Obrigada por ter assistido essa aula e na próxima aula a gente vai resolver algumas questões, ok? Um grande beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.